Boa noite, gente. Muito bom estar com todos vocês mais uma vez, podermos estudar a palavra do Senhor e aprendermos um pouco dela nessa semana. Hoje a gente vai entender um pouquinho desse momento histórico que aconteceu na vida de Cristo Jesus, na sua adolescência. E por falar talvez em adolescência, a gente lembra de momentos talvez mais difíceis que cada um de nós passou. Talvez alguns já pais de meninos adolescentes, talvez encare esse momento como uma fase complicada. Afinal, está saindo da fase da infância e caminhando para uma fase adulta. A gente está tentando colocar um monte de coisas no meio, mas na realidade é da infância para se tornar um adulto. E normalmente nesse tempo é um tempo de muita contestação do próprio adolescente. Ele quer experimentar diversas situações novas, diversas realidades aí que durante um bom tempo ele não podia, mas agora por ser maior talvez ele queira passar. Existe um momento da onipotência juvenil. Seria isso, você acha que tudo acontece com os outros, menos com você. Você pode sair, fazer o que quiser, que nada vai acontecer com você nesse momento, né? Talvez em outros, algumas brigas aí no meio, as regras em casa começam a ser burladas e assim por diante. Mas existe também obediência, existe momento de calma, de tranquilidade, de aprendizado. É esse o momento da adolescência. E talvez quando a gente pensa nessa idade e pensa em Jesus Cristo, bate logo uma curiosidade. Como é que foi a adolescência de Jesus? Como será que ele se comportou? E a gente, na realidade, em todos os evangelhos, só tem um único relato, que é o que a gente vai ver hoje. Só que ainda, diante da curiosidade e durante um tempo, começou a existir, na realidade, alguns relatos dessa infância. E isso pode ser encontrado no Evangelho Apócrifo de Tomé, o Evangelho da infância de Tomé. E aqui eu não quero colocar como esse evangelho sendo algo verdadeiro. Na realidade, é uma história que foi desenvolvida, que eles tentavam trazer essa realidade. E eu quero contar só um pouquinho para vocês entenderem como essa realidade, na realidade ela era absurda, ela era uma calamidade e ela era uma própria comédia. Nesse evangelho ele vai relatar, logo no início, que Jesus ele está próximo de um riacho e ele está ali fazendo então um monte de água, né? Separando do riacho e fazendo aquelas poças de água. E aí fazendo também com sua mão propriamente alguns pardais. E aí as águas ele olhava e purificava. E aí chega então um escriba, um mestre da lei, e condena porque ali era um sábado. E Jesus estava trabalhando, fazendo algo, fazendo um milagre naquele próprio sábado. E ele vai sair para contar ao pai, a José, isso que ele está fazendo. E aí naquele momento, para afrontar aquele homem, Jesus faz com que o pardal ganhe vida. De barro, agora o pardal sai voando. E aí aquilo causa mais irritação naquele meio. E na medida que ele está voltando então em direção até o seu pai, vem uma outra criança, esbarra propriamente nele, e Jesus com raiva olha para ele e o mata naquele momento. E daí você tira os absurdos que vão acontecendo. Posteriormente, José chega e aí começa a advertir Jesus, e Jesus reverte as coisas. E do nada tem um professor que está ali naquele meio e diz: eu vou ser professor desse cara, porque esse menino é muito inteligente. E ao começar a ensinar para o próprio Jesus ali, ele percebe que não conseguia falar nada. Tudo que ele falava, Jesus já sabia. E aí ele volta e devolve para José e diz: não tem como de ensinar esse menino não. Ele é inteligente demais. E aí as coisas vão piorando. Aparecem mais 2 professores para ensiná-lo. O primeiro professor vai,
vê a mesma coisa, a grandiosidade do próprio Jesus. E aí, nesse momento, ele começa a brigar com aquele aluno que era super inteligente. E aí, mais uma vez, Jesus fica irritado e faz com que aquele homem caia duro no mesmo momento. O segundo é amoroso com ele e por causa desse segundo ele faz com que o homem ressuscite. E assim vão aparecendo várias histórias. Fruto de curiosidade. Na realidade, a tentativa naquela época, ao criar essas histórias, era tentar afirmar que esse próprio Jesus, ele era Deus. Que esse próprio Jesus, desde o seu início, ele era divino em si. E aí, esses relatos foram. Mas como eu disse, nenhum deles estão na palavra. São apenas história, comédia e calamidade de algo que nunca poderia ser do nosso Deus. Nunca poderia ser alguém que se irrita e já direto mata aquela pessoa. Por isso eu queria ler com vocês, agora sim, a única história verdadeira da adolescência de Cristo, que está lá em Lucas capítulo 2, do 41 ao 52. Lucas capítulo 2, do 41 ao 52. Diz assim a palavra de Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, foram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que você me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, voltou com os pais para Nazaré e lhe era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Esse, mais tranquilo, né? Esse agora sim se parece com o nosso Deus, um menino obediente à própria mãe, ali na roda aprendendo e ensinando as coisas do próprio Deus. E essa história que a gente vai analisar um pouquinho hoje. O texto começa propriamente mostrando que todos os anos, os pais de Jesus iam para a festa da Páscoa. E aqui a gente precisa entender que todo judeu, ele tinha que participar de 3 festas, obrigatoriamente nesse momento que eles saíam. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Depois, por causa do exílio, havia uma exceção e eles poderiam ir apenas para uma. E aqui a da festa talvez seja uma das mais frequentadas, então, em que caravanas saíam em direção para lá. E a gente pode ver, então, que seus pais, sempre eles estavam indo para Jerusalém e estavam indo para essa festa. E aqui a gente vai ver que Jesus vai ao completar 18 anos. Apesar do texto dar a entender que parece que Jesus sempre acompanhava eles, talvez existam momentos que ele não vá. Mas nesse aqui específico, toda a família está reunida. E é interessante e importante frisar também que não era obrigatório toda a família estar lá. O homem era responsável por estar naquela localidade, mas a mulher e os filhos, não.
mas Maria, ela sempre vai. E nesse momento aqui, Jesus também está indo. Ou várias outras vezes, ou talvez uma primeira. E por que ele está indo? Na cultura judaica não existe essa criança, pré-adolescente, adolescente, jovem e assim por diante. Ou você é um menino, ou você agora é um homem da lei. E o menino, e a parte que você vira esse homem é com 13 anos. Com 13 anos agora você é um homem da lei, você obedece, você auxilia sua família nas coisas propriamente em casa e assim por diante. Então, é essa transição. E aqui é muito provável que ele está indo um ano antes, justamente para poder ver como vai ser esse momento no ano seguinte. Como vai ser diante dos próprios mestres em que ali ele estará. Então, Jesus ele vai quando completa os 12. E aí, na sequência do texto, antes de propriamente aqui, a gente vai ver que terminada essa celebração, eles vão voltar. A celebração durava 7 dias. Eles não eram obrigados mais a ficar os 7 dias. Eles poderiam ficar de 1 a 2 e voltar, já tinham cumprido. Mas essa família, ela fica do início até o final. Ela tem prazer nas coisas de Deus. E ela fica durante todo o momento ali. E então vai chegar um momento estranho ou ruim que a gente quer jogar aqui um peso talvez em Cristo, né? Eles vão voltar, mas Jesus ele fica para trás. E o texto é entender que Jesus queria ficar para trás, sem que seus pais notassem propriamente a sua falta. E aqui eu preciso entender que a viagem deles não é como a nossa. Quando acaba o culto, o que é que todo mundo faz aqui? Pega o seu carro, a sua moto, ou vai andando e volta para casa o seu núcleo familiar. Pai, mãe, filho, um amigo ou outro nesse momento. Nessas viagens ia a caravana toda. Eram os familiares, os amigos, os parentes de uma mesma região. Todos se dirigiam até lá. Então perceba que na viagem você tinha uma proximidade maior entre todos. Isso causa o quê? Segurança entre os próprios pais que ali estão. É por isso que quando a gente avança no próprio texto, a gente vai ver que eles pensavam que estavam com os outros viajantes ou com os próprios pais aqui. Jesus não estava ali, mas eles achavam. Porque nessa viagem também, mulheres e crianças iam na frente e os homens iam atrás. E quando chegavam à noite, se juntavam todo mundo propriamente para dormir. Então imagina aqui, todos familiares, amigos, parentes viajando. Então a mãe está lá na frente e olha e diz assim, Jesus não está aqui. Com certeza ele está com quem? Está com o pai dele lá atrás. E aí chega lá atrás, está José. E José olha, Jesus não está com ele. Onde é que José está? Com certeza está lá com a mãe na frente. E quando dá esse um dia de caminhada, que eles vão parar ali para se reunir, opa, não está nem com um, nem está com outro. E como pais, acontece o desespero, eles não encontraram. Então, vamos voltar. Cadê nosso filho? E aí a angústia real de um pai atrás do seu próprio filho. E o texto vai dizer que eles voltam. Depois de 3 dias, eles vão encontrar. 3 dias, por quê? Eles foram caminhando. Se deram conta que Jesus não estava. Mais voltando para Jerusalém. No 3º dia, encontra o menino. E aí, ao encontrar, Jesus ele está onde? No templo. Está ali no templo. E aí, junto dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Era costume o mestre sentar e os discípulos, então, os aprendizes ali ficarem em volta. E ele ficava passando conhecimento. Ele ensinava e existia essa troca de perguntas e respostas, como a gente pode ver. E aqui eu preciso entender Jesus ainda como alguém que está sentado. Ele propriamente não é o mestre nesse momento. Existia um mestre, mas ele está lá perguntando e respondendo e falando e tendo aquela
comunicação como um todo. E na medida que isso acontecia, todos ficaram admirados com aquele menino. Ele era diferente de todas as pessoas que ali estavam. Ele era um aluno notável, perceptível ver a aptidão que ele tinha em fazer, questionar algumas coisas e falar sobre algumas coisas. Isso causa espanto de todo mundo. E seus pais, então, quando veem ele, ficam perplexos. E aqui, perplexo, junta as duas coisas. Primeiro, maravilhado por ver o filho na casa, na roda ali com todo mundo, naquela conversa, aprendendo e estudando. Eu diria, talvez, pensando nos dias de hoje, como a gente queria um problema desse para os adolescentes, né? Eles não estarem em casa e estar na igreja aprendendo do Senhor e você, cadê ele? Não, está só ali na igreja aprendendo. Mas ao mesmo tempo, essa forma maravilhada que ele estava também era angustiada. E era de certa forma com uma certa raiva, porque o filho não estava com eles. E é natural, humano. Ali, cadê o seu filho? Ele ficou para trás. Então Maria vai, puxa e pergunta, filho, por que você fez isso conosco? E aí quem é mais novo, quem nunca escutou uma dessa da sua mãe ou do seu pai? Por que você fez isso conosco? E aí ela continua, seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda a parte. E eu quero que você grave aqui, ó, seu pai e eu estávamos. Então a gente vê a resposta de Jesus no próprio versículo 49. Ele diz, mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? De meu pai? E aqui a gente já vê esse contraste gigante. Maria olha e diz, seu pai e eu estávamos preocupados. E Deus vai dizer, eu estava onde? Na casa de quem? De meu pai. Aqui as duas naturezas de Jesus, ele é evidenciado. A natureza divina e a humana. Ele tem um pai ali na terra, mas tem um pai no próprio céu. E diante dos dois, a quem ele tinha que obedecer? Ao próprio Deus. Então, quando aparece aqui que ele devia estar, é a mesma intenção de quando uma profecia ela era cumprida. Ele tinha que estar ali. E mediante aquele momento, então, ele obedece ao próprio Deus. É isso que Jesus está apontando para os seus pais. Eu precisava estar ali, porque era onde Deus queria que eu estivesse naquele momento. É na casa do meu pai. E ao falar aqui meu pai nesse momento, ele quebra tudo de pensamentos. Porque o judeu, por mais proximidade, por mais palavra, por mais profecias que tinha, não chamava a Deus de pai. E chega Jesus e o chama propriamente. E isso trazia o ideal e apontava como ele sendo verdadeiramente o próprio filho, ele sendo enviado de Deus, porque ele tinha uma intimidade total com aquele que estava no céu. E por ele ter essa intimidade, isso mostrava a sua própria filiação e como seria o seu ministério. É interessante se a gente for olhar Lucas 24, 48, que é as últimas palavras de Jesus no próprio Evangelho, ele vai lá citar também a questão do Pai. Do Pai dele. Meu Pai, o Consolador virá e o meu Pai o enviará. Meu Pai no início, a primeira palavra, meu Pai no final. Ele está mostrando que ele tinha um relacionamento de pura intimidade. Ele estava mostrando para os judeus, ali naquele momento, que ele era realmente esse filho, que já conhecia a Deus, que já conhecia ao Senhor e que sabia falar propriamente sobre ele. Só que sobre essas questões, eles não entenderam. Ficaram lá, mas como é essa resposta? Maria, naquele momento, talvez questione e diz, por que será que ele disse? E aqui Maria talvez esqueceu das palavras do próprio anjo no passado, de quem seria propriamente o filho dela. Mas segue. E é interessante que a palavra do Senhor vai dizer que ele volta com seus pais e ele era o quê? Obediente. A Bíblia tenta deixar claro
porque Jesus era obediente aos seus pais. Ele não chegou aqui e disse: pai, eu vou ficar mais um pouquinho, tá? Eu vou demorar aqui, você espera aí, porque eu tenho coisas a resolver sobre o meu pai. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente volta para Nazaré com ele. E a ideia de ser obediente aqui, de ser submisso em algumas tradições, é que ele foi obediente durante toda a vida, o restante dessa jornada ao lado dos seus pais. Ele era obediente. E nisso sua mãe guardava todas as coisas. Ela podia não entender, mas ela estava ali pensando, refletindo sobre todas essas coisas. Como a gente viu da última vez, ela estava entesourando. E o texto vai dizer que Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Ele crescia. Ele não já veio cheio totalmente de sabedoria. Foi algo que foi a cada momento crescendo sabedoria nele. O porte físico dele foi mudando. Deus, ao olhar para ele, encontrava aprovação. E as pessoas que estavam em sua volta também encontravam aprovação. Era comum. Todos agradavam propriamente da vida que estava ali em sua volta. E aí eu quero pensar algumas coisas com vocês, então, nessa noite. Por isso, na casa do meu pai, que é a resposta de Cristo, a gente entende que há famílias piedosas que conduzem o seu filho ao Senhor. Na casa do meu pai, há famílias piedosas que conduzem seu filho ao Senhor. A gente pôde ver que toda a família participava da festa da Páscoa. A gente viu que eles participaram de toda a celebração. A gente vê que existia ensino na própria casa de Jesus, porque ao chegar e conversar propriamente com os mestres ali, é porque ele havia sido ensinado pelo seu pai. A gente vê que a meditação fazia parte da vida da sua mãe. O que a gente encontra aqui é uma família que é piedosa no Senhor, que leva, que conduz o seu filho até lá, que eles mesmos estão aprendendo e ensinando da palavra do Senhor. E aí a gente talvez pense num plano maior e pergunte: qual é o papel da família num plano mais amplo de Deus? E Kostenberg vai dizer que o papel principal da família é cuidar bem do bem-estar físico, social e espiritual de seus membros. É cuidar do bem-estar físico, social e espiritual. E já olhando para hoje, eu acredito que nós somos muito empenhados em cuidar do aspecto físico e social. Pais, no normal, a gente vê, tenta dar tudo de bom e do melhor para o seu filho. Ele trabalha de 5 da manhã, talvez até meia-noite, para conseguir colocar todas as coisas em casa, para ele ter determinadas coisas, ter determinadas regalias que no passado, na vida dele, ele nunca teve. Ele faz. Ele vai dar cursos propriamente para o seu filho, vai trazer interações propriamente para ele, e investem realmente nisso. Só que a pergunta é: e o espiritual? Será que tem sido feito? Será que o mesmo tempo que gasta para uma coisa e vê como importância nesse momento para o seu filho, você entende a questão espiritual? Porque ao final da vida, se seu filho, por causa de você, tiver o melhor trabalho possível, tiver as melhores condições possíveis, mas não tiver aprendido de Cristo e não tê-lo como seu Salvador, infelizmente ele vai para o inferno. Por isso é a nossa responsabilidade pregar o Evangelho. É conduzir, é entregar nas mãos do Senhor, pedindo para que Deus transforme, que Deus alcance o coração dessa criança. A gente precisa lembrar disso. O físico, o social, mas o espiritual. E esse é de extrema importância e não podemos esquecer. E aí a gente pode pensar em algumas coisas para isso. Eu diria, o básico. Leia
A Bíblia. Leia a Bíblia em casa com o seu filho. A gente não entende que a Bíblia é quem traz sabedoria, não é a Bíblia quem transforma, não é a Bíblia quem muda o nosso caráter, não é a Bíblia quem faz, a palavra do Senhor quem faz tudo. Leia. Leia a palavra de Deus. Ensine o seu filho por onde deve andar. Ensine. É nossa função como pai fazer isso, ler com ele. Por mais que no início parece que não está funcionando, ore, entregue a Deus, vá. É Ele quem convence, é Ele quem conduz. Mas o nosso papel a gente tem que fazer, ensinar. Dê oportunidades para ele perguntar e responda essas perguntas. Seu filho, com o decorrer do tempo, vai ter perguntas sinceras e que a gente vai, de alguma forma, lutar para tentar explicar. Talvez algumas coisas difíceis que até hoje a gente está tentando entender da própria fé cristã. Mas precisamos nos esforçar para responder essas perguntas, para legitimar, para ver que é importante. E assim vai. Não é assim que a gente faz com todas as outras coisas? Essa semana eu estava doente. Na realidade, estou me recuperando. E aí Tobias chegava e perguntava: tá doente, papai? E eu dizia: tô doente. E ele dizia: tá doente de quê? Eu dizia: eu tô com dor. E ele falou: cadê o dodói? E eu dizia: é na cabeça. E ele vai na cabeça e cadê o negócio que não aparece nada? E a gente lá: é dentro. E a gente tenta explicar. É assim que a gente deve fazer em relação à fé. Vamos tentar dar os nossos jeitos de uma forma que chegue lá. Não é simples, não é tão fácil, mas precisamos dar passos, como a gente dá com outras coisas. E também ensinar a própria fé cristã, né? Colecione outros livros infantis, e a gente talvez tenha hoje de bolo. Isso ensina a criança. Livros cristãos já, e livros não cristãos, mas que tem uma boa moral, e você aí aponta para o Senhor. E como é prazeroso ver a criança lendo, e a criança dando passos depois por causa de uma leitura. Eu lembro ano passado, no grupo dos pais, eu acho que foi Mariana que colocou, ela falando do livro do Bibo, Quando o Meu Sorvete Cai. E aí postou sobre uma criança que viu a imagem no livro orando, né? E ela naturalmente reproduzia isso em casa, de orando. E eu olhei, eu não tinha um livro, na realidade eu nem tinha tantos assim. E eu fiz: vou comprar porque eu quero ver meu filho vendo a imagem, fazendo a mesma coisa, né? Orando, fechando a mãozinha. Comprei o livro empolgado, só que não foi na mãozinha que ele frisou, era na mesa que tinha comida, tinha bolo, tinha café, e aí era o que mais encantou ele. Eu fiz: meu Deus, saiu pela culatra o tiro, né? Mas essa semana, quinta-feira, a gente pôde ver ele na reunião durante 15 segundos, mas foi 15 segundos, né? Sentado, a gente disse: vamos orar. E ele abaixou a cabeça e juntou as duas mãozinhas e estava lá pronto para orar. Com o tempo, vai aprendendo. E eu não quero que vire só costume. Eu quero que isso internalize. Como o Ted Tripp vai falar, é no coração que essa palavra tem que chegar. E essa é propriamente a nossa oração. Mas nós, como pais, além de ensinar, a gente precisa viver. Não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu preciso fazer. Viver essa palavra. E o filho, é impressionante como ele repete tudo do pai. E se o pai não está ensinando a palavra de Deus, não está vivendo, ele vai questionar. Ele não vai colocar isso propriamente em prática. Precisamos viver essa palavra. Não é ser uma coisa aqui na igreja bonitinha, quando chega em casa, vira outra terrível. Tem que ter uma coerência na vida. Porque se não tiver, aí uma hora ele vai apontar. E aí um outro exemplo dele, né? Desculpa aí, meu filho pequeno, né? A gente tem vários exemplos agora. E aí eu vou expor minha esposa também. Ela foi comer esses dias lá em casa. E aí ela botou uma creme cracker bem recheada, né? E ficou num tamanho avantajado. E a gente com o Tobias sempre ensinou assim: filho, coloca pouca comida na colher. Porque quando você vai botar na boca, o que é que acontece?
cai tudo, mela tudo, vai de pouquinho, a comida não vai fugir. E aí a mãe do lado pegou a bolacha desse tamanho, o que foi fazer? Enfiar toda na boca. E ela olhou e fez: mamãe, não é só um pouquinho não que tem que comer? Viva o evangelho. Viva a palavra, porque senão na cabeça dele é que incoerência é essa? Tá me ensinando uma coisa e tá fazendo do outro jeito? Elas percebem. E Tobias tem 2 anos de idade e já percebe quando o ensino não bate com a própria vida. Precisamos viver. E na medida que a gente faz isso, nos tempos de hoje eu diria, desfrute da sua família. Tenha tempo, aproveite para ler, para ensinar, para sair juntos, passear. Viva essa unidade. Viva essa unidade da família. Que quando a gente faz nisso, a gente está conduzindo o nosso filho ao Senhor. E a gente vai saber que isso exige compromisso, tempo e esforço. Cansa. Tem hora que está todo mundo esgotado de um lado para o outro. Tem hora que parece que você não aguenta mais falar. Mas continue, persevere. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. É algo intenso, mas que devemos seguir. O mundo tem talvez nos dito que basta simplesmente um tempo de qualidade. Não, é necessário quantidade, principalmente na fase inicial. Principalmente quando é criança. E eu sei que muitas vezes a realidade não é que o pai ou a mãe consegue um dos dois ficar em casa, os dois têm que sair para trabalhar, mas quando chegar cansado, tenha esse tempo com seu filho. Ensine a palavra do Senhor. No final de semana, tente ter momentos melhores propriamente com ele. Desfrute disso. Como o Ted Tripp vai falar, Deus o chamou a uma tarefa mais profunda de ser alguém que cuida, do que ser alguém que cuida. Ela é uma tarefa intensa. Você precisa estar envolvido em ajudar seu filho a entender o que é a vida, a si mesmo e as suas necessidades a partir de uma perspectiva bíblica. A gente precisa ensinar essas coisas ao nosso filho. Mas na casa do meu pai também existe espaço para cativar e engajar os adolescentes e jovens posteriormente. Talvez aqui a gente pense, o melhor é essa criança vir aprendendo do Senhor e naturalmente, adolescente, continuar caminhando. Mas não é tanto a realidade. Mas a gente vai ver Jesus com os 12 anos, então, sendo conduzido pela sua família, ficando para trás, porque ele queria estar ali, aprendendo. Numa roda de perguntas e respostas com os próprios mestres da lei. Neto aí com uns 17 anos, na roda ali com os mestres, né, de 40 para cima, aprendendo do Senhor. Nesse local, aprende. E talvez a gente pode pensar, e aí ele diz, não necessita, mas podemos pensar, o que fazemos hoje para envolvê-los nas atividades para Cristo? O que podemos fazer para o próprio adolescente envolvê-los? Né? E eu pensei em algumas coisas. Ter um ambiente adequado, saudável e confiável para ele. Então, ter esse local para que ele sinta encorajamento para abrir questionamentos, para falar propriamente da vida dele, um lugar saudável, onde está fora, com várias brincadeiras que não são tão boas. O local onde você vai falar, que isso não seja tão permitido para ele entender que existe um outro. E a forma do local adequado, o momento vai ver. É interessante que lá em Santo André, Rebeca estava fazendo normalmente as reuniões lá em casa. Por ser mais informal, ter a televisão, ter o sofá, aquela coisa toda. E eles propriamente pediram, é melhor, vamos fazer na igreja, que na igreja eu acredito que a gente precisa de um tom de seriedade, de uma coisa e de outra. Tá bom, a casa não estava sendo adequada. E foi para a igreja e lá deu uma organizada, mas precisamos pensar nisso. Nessa fase, ao invés de exercer em si a autoridade por autoridade, é o momento da influência. De chegar com jeito, saber conversar, entender e trazer propriamente para perto dele. Influenciar esse adolescente que está ali. Encare suas dúvidas com sinceridade e importância. Quanta reunião, às vezes um fala e todo mundo ri, às vezes a gente leva na brincadeira. Não, essa pergunta ela é séria para ele. E precisa ser respondida com
seriedade, encarar isso. Vai ter dúvidas, é natural ter dúvidas nessa fase. E que aqui seja um local da gente respondê-las, né? Aborde diversos temas. Fala da questão das mídias. A gente viu no acampamento sobre solteirice, viu a questão de relacionamentos abusivos. Precisamos falar sobre esses assuntos. E se a gente não falar, o mundo está aí fora, ensinando todas as coisas. Precisamos abrir os nossos olhos e aqui falar uma perspectiva bíblica sobre todos os assuntos para crescer da maneira correta. Talvez desenvolver atividades diversificadas, pensar em coisas que eles gostam, que atrai, e fazer uma noite diferente, uma programação em si diferente. Mas tudo centrado na palavra do Senhor. Que se não tiver isso aqui, de nada adianta responder todas as outras coisas. E eu quero continuar com vocês pensando, então, que na casa do meu pai também tenha cuidado para não deixar Jesus em meio à caminhada cristã. A gente observa que os pais pensavam que Jesus estava com eles. Um pensando estar numa ponta, outro na outra. Posteriormente, Maria não compreende os seus propósitos. E quantas vezes na nossa vida a gente está vindo para a igreja, a gente está indo para todas as reuniões, a gente talvez até está lendo a nossa Bíblia em um momento ou outro, orando à noite na hora de dormir, criou alguns rituais e a gente deixou Jesus para trás. E a gente esquece de ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E a gente esquece que estar com Cristo é uma amizade, é andar lado a lado. E a gente sai andando sozinho, achando que está fazendo as coisas com Ele. E quando a gente olha para trás, a nossa mão está vazia. Faz um tempo que a gente largou ao Senhor, né? Então precisamos ter cuidado. O serviço ao Senhor pode trazer um engano ao nosso coração sobre o nosso relacionamento com Deus. O fato da gente fazer muitas coisas não significa que a gente está tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus. Pode ser uma implicação muito forte, mas a gente pode fazer isso também por ativismo. Simplesmente por ativismo. Então, é um cuidado que eu preciso ter toda hora. Toda hora eu tenho que estar ensinando, tenho que estar na palavra, estar estudando. E se eu fizer isso de forma mecânica, perdeu todas as coisas. Eu lembro que nesse acampamento também, quando acabou o luau, eu subi com o Fúvio, né? A gente estava indo para a cantina, e uma das perguntas dele para mim foi: como anda a sua vida com Deus? Como é que tá? E eu disse: não, eu estou fazendo isso, isso e isso. Aí ele fez: não quero saber disso. Eu quero saber como está o seu tempo com o Senhor. Como tem sido esses momentos e tal. Não me interessam as atividades. Essa é a centralidade. Que não adianta de nada estar fazendo tudo e perder Cristo no meio do caminho. James Edwards vai falar como é fácil para as pessoas com moral, pessoas observantes da religião, até mesmo a sua própria família, supor que Jesus está com elas. Essa história é um lembrete de que a retidão moral e religiosa não equivale à comunhão com Jesus. E precisamos lembrar disso. Não é porque eu já estou agindo corretamente ao padrão da maioria. Não é simplesmente porque eu estou em todas as reuniões que mostra que eu estou tendo comunhão com Ele. É algo mais. É a vida. É o cotidiano. É o dia a dia. Como tem sido a sua vida com o Senhor? Você está com Ele ou tem esquecido? Na casa do meu pai também, eu aprendo a obediência para o meu cotidiano. E por que isso? Jesus ele volta para Nazaré sendo submisso aos seus pais. E a gente não vê mais nada de Jesus. Dos 12 aos 30 anos, o que é que a gente sabe sobre Cristo? Nada. E o que é que Jesus fazia? Obedecia aos seus pais, ajudava na sua casa, trabalhava provavelmente com ele, continuava frequentando as festas que eram obrigatórias, sentava nessas rodas,
aprendia com os próprios professores, como a gente viu, ia crescendo. A obediência, ela vai ser mostrada e evidenciada nas coisas do nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que o culto é simplesmente o local onde você vai mais aprender. E não é. Você aqui vai aprender verdades. Se você, quando voltar para casa, não começar a colocar isso em prática, não serviu de nada. É no cotidiano que o nosso caráter é formado. É nas coisas do dia a dia que nós somos quem nós somos. E é por isso que precisamos, eu diria, enxergar melhor. Tem um livro, se você puder comprar, depois ler, eu diria compre, chamado Liturgia do Ordinário. E Tish Warren, ela vai justamente mostrar como o dia a dia molda o nosso caráter. Desde o levantar que você faz todo momento, ao escovar os dentes, ao lavar a louça e assim por diante. É nisso que o caráter de Cristo vai ser refletido na nossa vida. Às vezes a gente tem o costume de falar que quando a gente é generoso no pouco, a gente vai ser generoso no muito. Mas por que a gente não pensa que o nosso caráter sendo formado nas pequenas coisas vai ser formado também no muito? Por que a gente não acha que a nossa atitude de murmurar, de reclamar propriamente na nossa casa de determinadas atividades, isso não reflete em outras coisas na frente? É o dia a dia que mostra a nossa vida com o próprio Senhor. Fritz vai falar: o amor ao Pai Celestial não aniquila o amor aos pais terrenos, mas o transfigura e o santifica, de sorte que a mesma necessidade interior de estar no que é do Pai Celestial também se reflete na necessidade de viver a jornada diária e a vontade dos pais terrenos. Jesus tinha uma vontade a cumprir do Pai Divino, mas ele se submete e cumpre a dos pais terrenos. E assim é a nossa vida. O cotidiano vai mostrar a nossa vida com Deus e vai desenvolver a nossa obediência. Não se engane, é nessas coisas menores que a gente prova nossa obediência a Deus. E a gente também vê no texto que na casa do meu pai sobrevém crescimento diante de Deus e dos homens. Então a gente via que ele crescia em sabedoria, em estatura e em favor. Há crescimento. Quando a gente está diante de Deus, deve haver sim crescimento na nossa vida. Não tem como. Não tem como não crescer quando a gente verdadeiramente está com Ele. A gente desenvolve, a gente ganha maturidade, a gente vai aprendendo. E aqui eu preciso entender que o tempo do outro não é o meu tempo. Tem pessoas que talvez amadureçam, aprendam da palavra de uma forma muito mais rápida. E outros que vão dando passos mais lentos. E a gente até na igreja começa a se incomodar e diz: mas por que fulano ainda está assim? Calma. Há tempos diferentes. Mas claro que nessa caminhada precisa ver. Há uma busca intensa. Há uma constância de relacionamento propriamente com Ele. Mas há crescimento. Uma vida com sabedoria faz com que todas as coisas sejam vistas à luz da eternidade. A gente vai diante do sofrimento, diante das alegrias, das vitórias, das provações, em tudo o que acontece. A gente vai entendendo como eu devo agir, como Deus quer que eu aja. Então, sabedoria para talvez fixar na nossa cabeça é agir certo, da forma certa, no tempo certo, com o emocional certo. Se a gente não fizer tudo isso, a gente ainda não está agindo com sabedoria. De certo, da forma certa, do tempo certo, com o emocional correto. Eu diria quanto preciso crescer no Senhor. Então, finalizando, na casa do meu pai, há famílias piedosas que conduzem seu filho ao Senhor. Existe espaço para cativar e engajar adolescentes. Na casa do meu pai, tenha cuidado para não deixar Jesus em meio à caminhada cristã. É na casa do meu pai que eu aprendo a obediência para o meu cotidiano.
É na casa do meu Pai que sobrevém crescimento diante de Deus e das pessoas que estão à volta. E eu queria finalizar perguntando a você: Cristo já é o seu Pai? Na casa do meu Pai é uma resposta de Jesus. Ele sabia que Deus era propriamente o Pai. Ele tinha uma relação íntima com Ele. A questão é, nós já temos a Deus como Pai? E a palavra do Senhor vai dizer que é só crendo em Cristo e nos arrependendo dos nossos pecados que a gente nos torna filho. E precisamos ter esse relacionamento. Deus quer ter esse relacionamento íntimo com cada um de nós. Assim como Ele teve com o próprio Cristo, Ele quer ter. E que privilégio a gente poder ter um relacionamento íntimo. E talvez a figura de pai está manchada nos dias atuais. Relacionamentos terríveis que acontecem não é tão grande. Mas Deus é um Pai amoroso, compaixão, misericordioso, que cuida a todo momento. E precisamos chamá-lo de Pai, para assim querer estar propriamente na sua casa e fazer toda a sua vontade e desenvolver todas essas coisas. E minha oração, sincera nessa noite, é para que Deus possa ser seu Pai também. E mudar, transformar a sua vida como Ele transformou a minha. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque posso te chamar de Pai. Muito obrigado porque o Senhor me amou ao ponto de enviar Cristo Jesus. E hoje eu posso ter um relacionamento íntimo contigo. Obrigado porque o Senhor não me chama apenas de servo, mas me chama de amigo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor transformou a minha vida e eu sei que transforma a minha família. E o Senhor tem me dado o privilégio de conduzir, Deus, meu filho também nos teus caminhos, Senhor. Para que ele não possa viver da forma que eu vivi, Deus. Para que ele possa desde cedo não só crescer em estatura, Senhor, mas crescer em sabedoria, em crescer em graça diante de Ti, Pai. Ajuda para que venhamos, Deus, a Te obedecer nas coisas do cotidiano. Ajuda, Senhor, para que venhamos em Tua casa cada vez mais trazer, Deus, pessoas para perto de Ti e testemunhar desse amor, Pai. Fala ao coração de cada um, que todos que estão aqui possam ter um encontro sincero realmente contigo, Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.